Boa noite, mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nesse canal aqui, Caminhando com Jesus. Ele está do capítulo 23, do item 7, deixai os mortos ao cuidar de enterrar os seus próprios mortos. Então essa mensagem, que nós possamos tirar um proveito dela e que possamos abrir a nossa mente para absorver esses ensinos aqui. Ele disse a um outro, segue-me, e ele respondeu, Senhor, permite-me ir antes enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos cuidar de enterrar os seus mortos, mas por vós, inde anunciar o reino de Deus. Está em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Que pode significar esta palavra, deixai aos mortos cuidar de enterrar os seus mortos? As consideração precedente mostra, primeiro, que na circunstância em que foram pronunciadas, não poderia exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial. Enterrar o seu pai, ela encerra, porém, um sentimento profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espírita, com efeito, é a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira cadeia que o impede, que prende a greba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente e analonga aquele que se tem pelo objeto que lhe pertence, que toca e que aquele que o ama guarda como relíquia. É o que este homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus nos ensina dizendo, não vos inquietei com o corpo, mas pensai antes no espírito. Inde ensinar o reino de Deus e em dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então está aqui a mensagem do Evangelho, trazendo para nós aqui, né, para que possamos entender o que é aqui enterrar, deixar os mortos a cuidar de enterrar os seus próprios mortos. Vamos logo dizendo aqui, porque assim, isso aqui é no sentido figurado que Jesus está falando isso aqui, porque em nenhum momento nós tenha visto mortos enterrando seus próprios mortos. Então aqui, nesse sentido figurado que nós temos que entender, que somos nós, às vezes caminhando, né, e achando que estamos vivos, e estamos mortos para as coisas dos espíritos. Vivemos nessa cegueira, vivemos presos a esse egoísmo, a esse orgulho. E quantas oportunidades nós perdemos na vida, porque vivemos cegos, vivemos mortos para o espírito. Então aqui, quando Jesus fala para esse jovem que deixar os mortos ou cuidar de ter seus próprios mortos, não que ele está aqui, né, condenando, interditando aqui um dever do filho se dispor do corpo do pai, né, como se o dever aqui da piedade filial, então não seria o pensamento de Jesus, né, de proibir que esse rapaz ele pudesse vir a fazer um funeral com dignidade ao seu pai. Mas Jesus nos dá uma lição de moral, dizendo que não se inquieteie apenas com o corpo, mas sim com o espírito, que esse é um ser imortal, é onde está a verdadeira vida. Então ele instrui ainda esse jovem, né, e serve para todos nós, que a verdadeira vida ela não é aqui, então que não devemos se apegar tanto a bens materiais. Então o espírito ele vive aqui, né, nessa experiência carnal, mas sabemos que é uma passagem, e o espírito ele vive aqui preso nesse corpo, que ele deseja se libertar e se sente feliz a se libertar dessa cadeia. Então essa lembrança,
que a gente tem do nosso ente querido, ele é necessário, nós sim, nós sentimos, porque existe esse elo de amor, de fraternidade que devemos ter para com o nosso semelhante, ainda mais quando se fala aqui de pai, piedade filial aqui, esse respeito, né, mútuo. Então, nisso não seria, não poderia atribuir a palavra de Jesus aqui de ser uma proibição aqui, mas apenas porque Jesus, em nenhum momento, ele perdia a oportunidade de nos dar uma lição de moral, para que nós possamos nos amadurecer ou facilitar mais a nossa compreensão, que nós possamos abrir aqui a mente, abrir esse leque para nós entender. Porque nós temos um ditado no dia a dia de quando nós perdemos uma oportunidade, aquela oportunidade passa, a gente fala que ou a pessoa dormiu no ponto ou dormiu na mira. Então é um sentido também figurado. Não é que essa pessoa de fato ele está dormindo num ponto ali da espera de um ônibus. Não é que ele está dormindo ali na mira de um revólver. Não é isso. Né? É só apenas uma forma de se expressar e de um meio que nós tornamos invigilante e perdemos a oportunidade da oportunidade que poderia nós ter abraçado essa causa. Então é isso que traz também essa figura. Então sabemos que a nossa verdadeira vida ela não está aqui na Terra. Nós não somos aqui um corpo físico vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito, nós somos espírito vivendo uma experiência carnal. Então todos nós devemos nos conscientizar que a nossa passagem aqui ela é rápida e às vezes nós perdemos a oportunidade com coisas tão pequenas, vivemos mortos, apegados, bem materiais, coisas tão passageiras. Então nós, quantas vezes nós não cuidamos do nosso corpo, né? Às vezes, e quantas vezes não vá no salão de beleza, cuidar ali da sua saúde, né, da sua beleza física. Mas nós não pode também esquecer de estar indo nessa beleza, desse salão de beleza do nosso espírito, embelezar também, nos fugindo desse orgulho, desse egoísmo, nos vinculando com esse amor ao semelhante, de nós procurar nos aprofundar mais, nos questionar a nossa vida aqui na Terra. E às vezes nós não paramos isso aí para nos questionar nós mesmos, nossa consciência, né? Por que de nosso sofrimento, por que de nossas desigualdade que temos aqui na Terra. E a gente não para refletir sobre isso aí, né? E se nós observar a natureza, ela nos dá a resposta que nós precisamos, porque a diversidade de sofrimento e desigualdades sociais de todas as formas. Então isso tudo denota para nós, né, um nível de evolução de cada espírito. Então cada um tem um comportamento, cada um tem um temperamento diferente e todos fomos criados da mesma essência e um se eleva mais, o outro se atrasa. Então tudo isso é um processo. Então aqueles que já estão realmente vivos, eles caminham com sabedoria, eles não perdem as oportunidades, eles são as pessoas mais vigilantes, mais atentos a todas as oportunidades, está fazendo bem, porque eles sabem que a vida futura, essa verdadeira vida que Jesus nos promete, ela depende dessa que nós estamos aqui. Por isso é que Jesus fala que cada um é dado segundo as suas obras. Então, quando nós abraçamos a causa com sabedoria, nós terá uma boa colheita do lado de lá. Então, aqui nós estamos nessa passagem, às vezes vivemos de aparência aqui, né? Queremos ter uma virtude que ainda não temos, mas ao deixar esse corpo físico e entrar no plano espiritual, nessa pátria, lá nós vamos saber realmente quem somos, que lá nós vamos usar uma expressão aqui, lá nós estamos sem roupa, lá nós estamos nus. Então lá vai aparecer todas as enfermidades que nós o carregamos, todas a hipocrisia que nós tivemos, pois lá tudo será desmascarado. E lá não precisa ninguém vir apontar o nosso defeito, porque somos nós mesmos que vamos ler aquilo que nós temos escrevido aqui quando estamos aqui encarnados, né? Então, quantos deles aqui que acham que estão vivos e anda
caminhando nas avenidas, mas como um zumbi, porque estão mortos para a verdadeira vida. Porque quando nós não ligar mais à vida futura, quando nós não se preocupar com ela verdadeiramente, como é que nós vamos procurar aqui nos melhorar, nos fazer melhor? Então, quando nós vivemos essa cegueira de achar que a vida ela começa aqui e se encerra por aqui mesmo, então a essa corrida, a essa luta, essa corrida dessa maratona, da busca dos bens materiais, sem medir esforço, sem quer ter respeito semelhante, ele pisa em qualquer um que estiver à sua frente, para ele conquistar o objetivo que ele almeja. E sabemos que isso aí tudo é passagem, né? Então, o respeito que nós temos que ter pelos mortos, mas não pelo corpo físico, mas sim pelo ser como filho de Deus, né? Se preocupamos com seu espírito, que aonde ele está, ele continua vivendo a sua vida, como ele vivia aqui também, né? Por isso Jesus ele nos afirma assim, que é assim na terra como no céu. Então é só nós observar como caminhamos aqui e assim também será como vamos nos conduzir lá também. Então isso merece assim nós ter muito cuidado naqueles ensinos que Jesus nos passa, porque para nós não ficar um pouco atordoado, porque nas palavras de Jesus nós temos que ter cuidado, porque são no sentido figurado. Então ali é preciso que nós aprenda tirar o melhor, nós buscar não somente ficar embelezado com as letras, mas sim nos aprofundar no espírito da letra e de encontro esse azeite divino que está por trás da letra. Então Jesus, ele usa daquilo que nós o conhecia, das ferramentas que nós entendia como devia trabalhar. Então hoje nós somos umas pessoas mais maduras para ter um raciocínio mais lógico, né? Então as obrigações, sim, nós temos, porque se fala de amor, se fala de caridade, então por que nós haveria de deixar o corpo do ente querido, de um pai, de um filho, largado aí? Não seria uma falta de caridade, falta de compromisso com nós mesmos? Então, quando Jesus fala ide anunciar o reino de Deus, ele está nos chamando a atenção para essa imortalidade, né? Porque esse espírito se desprendeu do corpo, está levando a sua vida. E nós, que pensa que as pessoas que deixou seu corpo físico, acham que eles morreram, né? E muito pelo contrário. Eles estão mais vivos do que nós agora. Então os mortos somos nós que ainda ficamos mortos aqui. Somos nós que estamos presos ao corpo aqui. Então esses somos mortos, que é enterrar os próprios mortos. E há os mortos no sentido de que estamos falando, e o morto do lado espiritual, o morto espiritual, que são aqueles que não se preocupa, né, acha que ele só tem apenas um corpo físico e jamais se preocupa com o seu lado espiritual. Jamais ele levanta uma palha, vamos dizer assim, para trabalhar em benefício de si mesmo, de vencer as suas más tendências, suas más inclinações, não faz esse, vamos dizer assim, não faz assim esse exame de consciência, ele não tem coragem de pegar assim um avião, um transporte e navegar para dentro de si mesmo, para que ele possa ter o autoconhecimento e saber quem eu sou, por que eu estou aqui, por que eu passo por isso, por que tantas pessoas com tamanho sofrimento. Então, esses são os questionamentos que nós vamos aprendendo a fazer e as respostas vamos buscando, que elas vêm, a própria natureza, ela é rica dessa resposta. Só nós observar, só nós estudar, nós aprofundar mais nesses conhecimentos e que Jesus possa sempre estar nos dando força, orientação, para que nós possa vir a compreender as mensagens que estamos recebendo, né, que Jesus deixou para nós. E obrigado por essa oportunidade, que Jesus nos abençoe e que, se Deus abençoar, né, mais outra oportunidade, nós estaremos aqui de novo, falando um pouco do Evangelho. Muito abraço,
para todos e uma ótima noite. Assim seja, ficamos todos com Deus.